dúvida nenhuma, nós temos que todos os dias voltar à essência, não só da adoração, mas a essência do cristianismo. E a essência é Jesus Cristo. Ele é o início de tudo, Ele é a essência de tudo, Ele é o primeiro, Ele é o último. Amém? É Jesus Cristo. Então, olha para o teu irmão e mais uma vez, se você quer viver um evangelho genuíno, verdadeiro, profundo, tem que buscar Jesus todos os dias. Porque Ele é a essência não só da sua adoração, Ele é a essência da sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, porque nós temos alcançado alguns objetivos dentro da nossa igreja. Nós temos alcançado e realizado, Deus tem realizado sonhos, né, que há muito tempo estava no papel, estava no projeto e está acontecendo. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus realiza sonhos. Não desista. Deus é Deus poderoso. Ele realiza os nossos sonhos. E quando uma igreja se submete à vontade de Deus, Ele realiza, Ele faz, porque Ele é Deus. Amém? E Deus é Deus. E eu estou muito feliz porque nós começamos na segunda-feira o nosso seminário teológico. Quantos estavam ali? Amém? Você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, eu já quero fazer esse convite para você estar, mas agora não dá mais para entrar nessa turma de segunda-feira, amém? Bombou, foi glória a Deus, encheu ali a nossa sala lá em cima. E quando eu estava ali trabalhando, o pastor Rodrigo, todos da igreja, né, o pastor Edmundo aqui, fazendo esse trabalho para isso acontecer. E às vezes a gente vinha cansado, eu via a carinha do nosso querido pastor Rodrigo cansado, e ele falava: eu estou cansado, cara, eu estou cansado. Mas eu tenho certeza assim que Deus, Ele renova as nossas forças. A gente entra aqui cansado, a gente trabalha, mas quando a gente chega em casa, aí quando você vai para a oração, quando você vai falar com Deus, Ele te renova. E Ele te renova não só em casa, Ele também te renova na igreja. Porque às vezes tem gente que não dá tempo nem de ir em casa, vem direto para a igreja. Amém? Está trabalhando, vem direto. Hoje foi um dia que eu tive que trabalhar. Não que eu não trabalhe, mas dia que eu prego, eu não gosto de ir trabalhar, salvo se eu for trabalhar e voltar umas 2 horas da tarde, porque eu gosto de meditar. Eu gosto de ficar ali trancado. Minha esposa sabe muito bem disso. Eu gosto de meditar na palavra, de mergulhar profundo com o Espírito Santo. Mas no meu trabalho não dá para me ficar, ou eu fico ligado, vigiando. Mas se der mole ali, você leva um choque. Mas hoje eu não tive esse tempo, cheguei em casa agora, mas eu teve um momento lá que eu pedi ao Espírito Santo uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, e de repente eu parei em cima de um telhado, no meio de um mato, lá dentro do Muriqui. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo achar? É um determinado fio, um fio ia para uma casa e para outra, ladrão tinha entrado lá, tinha cortado os fios, eu tinha que descobrir. E eu não queria fazer esse trabalho hoje, mas a mulher falou: não, tem que ser hoje, porque nós estamos sem luz. Enfim, eu falei: eu vou, 1 hora já estou de volta. Deu 6 horas, eu estava lá ainda em cima do telhado, quase praticamente. Mas o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. E enquanto eu estava ali, que eu pedi uma ajuda ao Espírito Santo, daqui a pouquinho o Espírito Santo começou a falar no meu coração: desce, faz isso, isso e isso. Eu falei: meu Deus, aleluia. Fala para o teu irmão: Deus fala. É só você falar com Ele e escutar o que Ele quer te dizer. Amém? Glória a Deus. Deus fala. Nos momentos que você acha que Ele não vai falar, que você está atarefado, é nesse momento que você precisa parar. É nesse momento que você precisa ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Eu tenho estudado o livro de Hebreus e eu estou muito entusiasmado com aquilo que eu tenho estudado aqui nesse livro.
E hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual. Hoje eu quero falar sobre maturidade espiritual, ou as características ou evidência de uma igreja com maturidade espiritual. Amém? Hebreus capítulo 5, quem achou? Vou tomar um golinho de água aqui, vou botar aqui. Não tem nada a ver não, tá? 7-1. Calma, Júlio, não fica nervoso não. Hebreus capítulo 5, verso 11. Quem achou, dá um glória a Deus. Vamos ler até o verso 14. E aí a gente vai refletir sobre essa palavra. No título da minha Bíblia, ou subtítulo, diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. Amém? Quanto está assim? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Olha para o teu irmão e fala assim: tardio em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Mas, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Fala, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Por quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para adulto. Fala para o teu irmão, o alimento sólido é para adulto. Aleluia! Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Feche os teus olhos. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído acerca dessa maravilhosa e poderosa palavra. Obrigado porque eu creio, Senhor, que através do Teu Espírito Santo a Tua palavra será ensinada nessa noite, será ministrada, será pregada. E nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Isso não é jargão, isso é fé. Eu creio, porque não é a minha palavra que está sendo pregada. Senhor, é a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, é escudo, é broquel, a Tua palavra é espada. A Tua palavra ela é apta para discernir os pensamentos dos corações, das mentes, ó Deus. A Tua palavra ela é como uma espada. Ela entra, Senhor, ela divide, ela discerne, ela traz o entendimento. Então que esta palavra ela possa entrar como uma espada no nosso coração. Que nós possamos ouvir, ó Deus, como disse aqui, tardio em ouvir, mas não ouvir com o ouvido apenas, mas ouvir com o coração e que esse coração vá para a mente, ó Deus, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem, Senhor, uma palavra poderosa que vai nos levantar, que vai nos instruir e vai nos alimentar nesta noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Eu quero falar sobre crescimento espiritual, ou as evidências que mostram, ou as características que mostram que uma igreja, porque esse texto, o livro de Hebreus, ele foi escrito por um autor que a gente não sabe, embora muitos estudiosos digam que o autor de Hebreus é o apóstolo Paulo, mas se não está escrito, se a gente não sabe, por que eles dizem que é o apóstolo Paulo? Porque a característica, a letra, a escrita, ela é muito parecida com os outros livros, com Coríntios, com Gálatas, com Efésios. Tudo que tem aqui, por exemplo, aqui
fala de leite espiritual, que fala de leite como alimento, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, também fala a mesma coisa. Vamos lá para ver? 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Quem achou? Aqui está dizendo o seguinte: as dissensões mostram a falta de espiritualidade, ou seja, falta de crescimento espiritual. E Paulo diz o seguinte, aqui a gente sabe que é Paulo que está escrevendo, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como o quê? Carnais. Como o quê? Como a crianças em Cristo. O autor de Hebreus também falou a mesma coisa. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais. Não é assim que sois carnais e ainda segundo o homem? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto? É basicamente a mesma coisa que o autor de Hebreus está falando para a igreja dos hebreus. Porque hebreus significa os judeus. Amém? Todos já sabiam que os hebreus são os judeus de hoje. Os hebreus é o povo escolhido por Deus lá atrás, no Antigo Testamento. Eles eram chamados do povo hebreu. E aí eles se tornaram os judeus. Esta igreja são hebreus, judeus que se converteram ao cristianismo. Eles se converteram, eles têm a religião dele, é o judaísmo. Mas todos aqueles que iam se convertendo ao cristianismo e iam se convertendo ao evangelho de Cristo, então esse autor, ou esse pastor, ou esse mestre, professor, ele escreve uma carta para essa igreja para dizer o seguinte: olha, vocês não progrediram espiritualmente. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Coríntio. E aí, o que esse pastor, ou esse mestre, ou esse autor, ele está dizendo? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Na verdade, explicar aqui no grego é interpretar. Fala para o teu irmão, é interpretar. Ele está dizendo, nós temos a respeito disso. Disso o quê? Porque o autor, se você for ver lá no capítulo 5, ele vai falar que Cristo é superior sacerdote da antiga aliança. Amém? No capítulo 5. Ele está falando, ele vai entrar no assunto de Melquisedeque. Quem já ouviu falar em Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é a figura de um rei que aparece lá em Gênesis, capítulo, não lembro, também não anotei. Gênesis, lá em Abraão, Gênesis, capítulo alguma coisa lá. E quando ele dá vinho, ele dá pão a Abraão. E Abraão dá também oferta lá nesse mesmo tempo. Eu só não lembro em que capítulo, 14, 18. Obrigado. Por isso que é bom ter o universitário. Tá? Então, eu ia dizer para vocês procurarem lá em Gênesis. Eu sei que está em Gênesis. Só não sei onde estava, amém? Aí, então, esse Melquisedeque é esse cara que aparece lá. E aí o que acontece? O autor de Hebreus, esse pastor, ele vai começar a falar que Melquisedeque, ele é aquele cara que surgiu, é aquele cara que aquela figura do capítulo 14, 18, que abençoa Abraão. Ele vai dizer que ele é um tipo de Cristo. Ele está dizendo que Cristo aqui mostra a superioridade dos sacerdotes. Então ele vai dizer que esse Melquisedeque, ele cria uma ordem de sacerdotal. E ele está dizendo o seguinte, ele vai começar a entrar em teologia. A gente não começou a fazer teologia? Amém? Seminário teológico, para a gente entender. Esse autor, ele vai começar a pregar teologia para eles, vai começar a falar de Melquisedeque e dizer o seguinte, olha, esse camarada, Cristo
representa os sacerdotes levíticos. E aí ele vai dizer, olha, Cristo é maior. Ele começa a dizer lá que Cristo é maior que os profetas no início, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior do que os profetas, que os sacerdotes. E aí esse autor ele está dizendo o seguinte, a esse respeito, eu queria falar com vocês, eu tenho muita coisa para explicar. Aqui está para explicar, mas eu tenho muita coisa para dizer e difíceis de quê? De interpretar. Amém? Está dando para entender? Aí ele está dizendo para aquela igreja, eu queria falar com vocês a respeito de Melquisedeque, a respeito do sacerdócio de Cristo, que ele é maior, mas isso é difícil de interpretação. Por quê? Porque vocês, por quanto vocês têm de tornado o quê? Tardios em o quê? Em ouvir. Tardio em ouvir não é simplesmente ouvir com o ouvido. Não, ele está dizendo que vocês estão demorando a aprender. Eu não estou falando vocês, não estou falando essa igreja. Eu estou dizendo para aquela igreja. E eu estou pegando um gancho nesse texto para dizer o seguinte, quais são as características que mostram que uma igreja cresceu espiritualmente. Por quê? O autor está dizendo o seguinte, eu quero entrar em algo mais profundo, em teologia, mas eu não posso porque vocês ainda estão atrasados. Aleluia. Então, a primeira característica de um crescimento espiritual é o quê? Ouvir. Fala para o teu irmão. A primeira característica de um crescimento espiritual para uma igreja ou para um crente é ouvir a palavra, a voz. É ouvir Deus. É ouvir os ensinamentos desse mestre que está ensinando. Mas eles não ouvem, eles são tardios em ouvir. Eles são tardios em aprender. É como que ele estivesse dizendo o seguinte, olha, tardio em aprender, pois com efeito, quando devi ser mestre, já era para vocês estar ensinando, mas eu ainda preciso não perder tempo, porque aprender a palavra de Deus não é perder tempo nem ensinar, mas vocês estão atrasados. Está dizendo para aquela igreja. Por quê? Porque não estão compreendendo. Porque o ouvir, presta atenção, a primeira evidência de uma pessoa que você vê, essa pessoa ela teve um crescimento espiritual, essa igreja teve um crescimento espiritual, pode ver que ela ouve a pregação do evangelho. Romanos 10, 17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Cristo, não é qualquer palavra, não é qualquer pregação, pregação do evangelho. Quando você ouve a pregação do evangelho, a pregação verdadeira, genuína, porque no livro do apóstolo Pedro lá, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o leite espiritual. Aleluia. Desejai, o apóstolo Pedro fala para aquela igreja, desejai ardentemente como criança recém-nascida, o leite espiritual. E aqui o autor está dizendo o seguinte, mas eu não posso dar, o leite é para criança. Por que o apóstolo Pedro está dizendo para eles desejar ardentemente o leite? Porque ele está falando para novos convertidos. O apóstolo Pedro está dizendo para pessoas que vinham do judaísmo e se convertiam ao cristianismo. E ele está dizendo para aquelas pessoas, vocês precisam buscar o leite espiritual, porque o único alimento para uma criança é o quê? O que faz uma criança crescer forte e saudável? Uma criança, um bebê recém-nascido é o quê? Ninguém dá feijoada, ninguém dá mocotó, ninguém dá legumes para a criança, tá? Ou não? E ele diz o quê? Leite. Mas ele não está falando de um algo físico, ele está falando de leite, o quê? Espiritual. Desejai ardentemente como criança recém-nascida o leite. O que ele está dizendo? Coma a palavra. Ouça a palavra. Leia a palavra. Ouça a palavra. Ah, eu não sei, não tenho paciência para ler, eu não consigo ler. Ouve. Amém? Ouça. Agora, esse ouvir, porque ele está dizendo
dizendo, eles são tardios em ouvir, por isso que eles não crescem, porque eles demoram a aprender. É como que se fosse alguém em recuperação, mas hoje não tem mais recuperação nas escolas. Tem? Hoje tem recuperação? Eu não vejo mais. Na minha época tinha. Na minha época tinha. Se você não estudasse direitinho, você tinha ali 15 anos, 14 anos, aí você estava ali naquela série ali, daqui a pouquinho você chega na oitava série, na quarta série, por exemplo, aí tem lá um garoto lá de 17, 18 anos. Antigamente tinha isso. Os caras mais velhos numa série. Por que que tinha? Porque eles repetiam. Porque eles eram tardios em aprender. Eles não se desenvolviam, não aprendiam. Era ano após anos, 2, 3 anos na mesma série. O autor de Hebreus está dizendo para aquela igreja, é a mesma coisa, mas só que aqui não é na escola, é na escola dominical. É anos e anos, irmão, na escola dominical e não aprende. Todo ano é a mesma coisa, a revista vai te dando, vai te ensinando, mas aquela pessoa não consegue passar. Por quê? Porque é repetente, porque é tardio em ouvir, não aprende. Se não aprende, não cresce. Fica o quê? Uma pessoa imatura. É uma pessoa grande, velha, dentro de uma sala de garoto de 10 anos e já com 14 anos. É legal isso? Agora, por que não tem repetição hoje? Por causa do bullying. O governo não quer que seja bulido, né? Deve ser bulido. Bullying, bulido. Fazer bullying. Porque se você tem 10 anos, se a criança tem 14, as crianças, ele é velho. Ele é o quê? Burro. Chamava de burro. Antigamente a gente chamava de burro, chamava de... Tá nem aí. Mas hoje não pode. Não pode. Por isso que não aprende. Porque hoje passa direto. Hoje, nas escolas, o que acontece nas escolas hoje? Hoje nas escolas, a criança está lá, não aprendeu nada, mas ela tem que passar. Porque ela tem que acompanhar os outros. Aí vai chegando e fica lá. O que é? Está perdido. Da quarta para a quinta para a sexta, chega na sexta série e ainda está na terceira, mentalmente. Amém? Dá para entender? O que o autor está dizendo? Vocês são tardios em ouvir. Agora, esse ouvir não é ouvir com os ouvidos, porque eu vi aqui, eu fiz questão de anotar isso aqui. Ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. É a captação do som do ouvido. Isso é ouvir. Quando eu capto um som, eu estou o quê? Ouvindo. Amém? Fala para o teu irmão. Quando eu capto o som, eu estou ouvindo. Ouvir é a captação do som. Agora, escutar é o verbo diferente. Escutar e ouvir parece que é a mesma coisa, não é? Você está ouvindo? Está escutando? Não, não é. Quando eu ouço, eu só capto som. Agora, quando eu escuto, escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso, compreender e processar a informação inteiramente. Olha que diferença. Tem uma diferença ou não tem? Ouvir é só captar o som. Escutar, você capta o som, você processa, você dá atenção àquilo. É por isso que no livro de Isaías, no capítulo 43, verso 8, diz assim, olha, fazei sair o povo cego que tem olhos, mas não consegue enxergar. E os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Por que diz de ouvir? Porque eu ouvir, eu não dou atenção. Eu só ouvi. Quanta gente fala assim, ouvi falar. Agora, eu escutei. Quando você escuta, você dá atenção. O que o autor está dizendo? Eles são tardios em ouvir. Você não pode só ouvir, você precisa absorver. Você precisa ouvir com a sua mente e com o seu coração. Porque se eu ouvir só com o som, eu não vou captar, eu não vou compreender, eu não vou absorver, eu não vou entender, eu não vou passar, eu não vou crescer. Amém ou amém? Glória a Deus. Então a primeira característica de um crente ou de uma igreja que cresce espiritualmente, ela ouve a voz.
E agora ouvir, quando a gente fala de oração, o pastor fala muito de oração, é um homem de intercessão, e a gente tem pregado muito sobre oração aqui. E aí, às vezes, você pensa assim, mas o que eu vou falar mais sobre oração que não tem como? Não, sempre tem. A palavra de Deus, ela é atual. Ela não se renova porque ela não se envelhece. Amém? Mas ela é atual. O que eu posso falar de oração que eu não ouvi? Oração não é só falar. Fala para o teu irmão, oração não é só falar. Quando eu estou falando de ouvir, característica de ouvir, significa também orar. Por quê? Porque quando eu oro, quando eu entro para orar a Deus dentro da minha casa, estou falando na minha casa, tá? Quando eu estou orando a Deus, não é um monólogo. Quem sabe o que é monólogo? Eric sabe. Eric sabe, porque é teatro, não é? É o cara que está ali fazendo uma interpretação e ele fala de si mesmo para ele mesmo. O monólogo é assim. Ele fala daquilo para ele mesmo ouvir. Oração não é monólogo. Oração é diálogo. E diálogo é entre duas pessoas ou mais, uma ouvindo a outra. Oh, glória! Então, oração não é você entrar dentro do seu quarto com uma lista de supermercado. Teve um pastor que falou isso uma vez, eu gostei muito. Às vezes a gente vai orar com uma lista. Senhor, eu quero isso, e vai orando, e vai falando. Aí você pergunta, você é homem de oração? Eu sou, eu oro todo dia. Mas você só pede, querido. Querida, você só pede. Fala para o teu irmão, você precisa ouvir mais. Oh, glória! Ouvir faz parte da oração, porque oração é diálogo com Deus. Então, quando você fala com Ele, você precisa parar e ouvir o que Ele tem para te dizer. Porque, de repente, a sua resposta já veio, a tua resposta já chegou, e você ainda está pedindo resposta a Deus. Aleluia. Amém? Então, o que é ouvir? É orar também. E orar também é ouvir. Não é só pedir. Não é só falar, não é só descarregar, mas é ouvir. Aliás, a gente se enche mais, não é quando fala, é quando ouve. Oh, glória! Amém? Você se enche de Deus não é quando você fala com Ele, é quando você ouve Ele. A característica de um crente cheio de Deus, quando você olha para Ele e Ele está no mistério, você fala, esse cara ouve Deus, ele ouve a voz de Deus. Já viu falar assim? Esse ouve a voz de Deus, tem intimidade com Deus. Intimidade não é porque eu falo com Deus, é porque eu ouço a voz de Deus. É algo que aconteceu comigo hoje, e acontece sempre. Eu estava em cima de um telhado, falei, meu Deus, Espírito Santo. Falei Espírito Santo, não falei com Deus. Amigo Espírito Santo, fechei os olhos e comecei a falar com ele. Me mostra onde está isso. Daqui a pouquinho eu parei, fechei os olhos e fiquei esperando. E veio a voz, oh glória. A voz vem, ele fala. Essa é uma das características. Ouvir, ele está dizendo, pois com efeito, quando devi ser mestre, atendendo por tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Sabe o que ele está dizendo? Porque não cresce, tem que tomar leite todo dia. Tem que continuar tomando leite. O autor, ele quer entrar em algo mais profundo. Como que a gente vê que a igreja cresce? É quando a pregação está vindo, o ensinamento está vindo, e daqui a pouquinho você chega para a gente, ou alguém chega para mim, mas pastor, isso. Eu falei, rapaz, esse cara já está adiantado. Mas tem outros que falam, mas isso. Às vezes está na mesma coisa, reclama pela mesma coisa. Às vezes está... Eu falei, isso aqui não passou ainda não. Está imaturo ainda. Precisa crescer mais um pouquinho. Aí sabe o que acontece? Vai tomar leitinho. Não pode dar comida sólida, senão engasga. E aí quer procurar o sólido na internet, em outros lugares, em outros pastores. Não tenho nada contra, mas quando você faz isso, porque aqui o seu pastor sabe que ainda você não pode. Estou fazendo uma comparação. O pastor, ele sabe o que ele pode dizer para aquela igreja, mas não pode. Esse aqui, ele sabia que ele não podia. Ele falou, eu quero chegar em algo mais profundo, mas você não consegue.
Vocês ainda estão no leite. Por quê? Porque o leite é para criança. Mas para os adultos, mas o alimento sólido é o quê? É para os adultos. Outra característica de quem cresce espiritualmente, se alimenta da palavra verdadeira, forte, sólida. E alimentar da palavra, às vezes a gente pensa que se alimentar da palavra, aí fala assim, tem que meditar na palavra. Aí quando você fala em meditar na palavra, a pessoa acha que ela tem que ficar lendo de manhã até de tarde. Não é isso não, meditar, fala para você, meditar não é isso não, meu irmão. Você lê o versículo de manhã, de repente, e fica com ele na cabeça. Fica igual um camelo. Já viu o camelo? O camelo come, é uma comparação grotesca, né? Mas é assim, o camelo não se alimenta uma vez só, né? E ele fica quanto tempo, Rodrigo? Semanas ruminando aquilo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É uma comparação grotesca, mas isso é meditar. É quando você se alimenta desse alimento que está tendo hoje aqui. Isso aqui é um alimento, fala para mas isso aqui é um alimento. Aleluia. Teve um alimento segunda-feira, um alimento sólido. Introdução à teologia. O cara falou mais de 30 e poucos versículos, meu irmão, que eu quase não consegui anotar. Mas se você pega aqueles versículos e não lê em casa, não adiantou, você não meditou. Você só ouviu e leu. Na verdade, você só ouviu, porque você não leu, porque ele estava falando. A gente leu na hora. Mas o que é meditar? É pegar e a semana toda, eu vou ler esses versículos. É quando você ouve uma palavra no domingo, aí por que tem um GD? É estratégico, fala para o teu irmão, é estratégico. Por quê? Qual foi o versículo daquela palavra? Um versículo, aí com as mulheres lá, eu fico ouvindo as mulheres, Dani lá, e essa parte aqui falou comigo e não sei o quê. As mulheres falam pelo cotovelo, né? Eu ouço, né? Mas os homens também falam. E ele fala, não, essa parte, Mateus tem que mandar ele parar. Júlio, pelo amor de Deus. Só quando ele... Não, é assim, você gosta de falar. Não vem com essa história, não. Gosta de falar assim. Não gosta de falar lá, mas fala depois. Amém? É um falastrão. Estou brincando. Mas olha, para que é isso? Para poder o cara, a gente ouve a palavra, lê a palavra e na quarta-feira relembra. Isso é meditar. É meditação. Isso é meditação. E é meditar na palavra, se alimentar da palavra. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Quantos lembram o crente de Bereia, lá de Atos? Eles ouviam a pregação, mas quando o pregador ia embora, eles iam para a Bíblia. Deixa eu ver se ele falou é verdade. Glória. Aleluia. Porque a verdade é a palavra. Não é o que o cara prega. Eu posso até... Mas eu preciso ver se é verdade o que ele está pregando. Porque existem muitos pregadores de hoje, por isso que é um perigo você pegar a pregação de internet sem conhecer o cara que está pregando. É um perigo, sabe por quê? Porque ele fala dele. O pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, a pregação, tem pregadores de hoje que ele está preocupado. Porque os pregadores... eles ficam a semana toda anotando a pregação. Aí quando ele está com a pregação montada, ele falou, agora eu vou ler o versículo para ver qual que se encaixa. Não entendi. A pregação dele, então, não é, a pregação dele é de quem? É dele. Ele vai ver um versículo que se encaixa com a pregação dele. Tá certo ou tá errado? Tá errado, meu irmão. A pregação é a palavra. É essa palavra, é o que a gente está falando aqui. A gente está lendo versículo por versículo e está comentando sobre a própria palavra. A pregação expositiva não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. A verdadeira pregação é quando eu prego a palavra, não é quando eu prego sobre a palavra. Não é quando eu coloco coisas minhas, sabe? Começo a florear, começo isso, e no final eu leio um versículo bíblico. Não é assim que funciona. A verdadeira palavra é ela que te alimenta. Por isso que existem pessoas que estão aí hoje com a cabeça desse tamanho, cheia de informação,
mas não cresceu nada, só a cabeça. O corpo não cresceu. Como é que é? Microcefalia espiritual. Só a cabeça que cresce. Informações. Mas não adianta, meu. A verdadeira palavra. Por quê? Porque quando eu ouço, quando eu leio e pratico, quando eu leio e medito e leio a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Ele diz que ele tem compromisso com a palavra dele. Ele diz em Jeremias capítulo 1, verso 12, porque eu velo pela minha, não é pela sua, não é pela do pastor, não é pela minha palavra. Deus fala, eu velo pelo quê? Minha, a dele, palavra. Ele diz sobre a palavra no capítulo de Isaías 55, 10, porque assim como a chuva e a neve desce e rega a terra e faz brotar a semente, e depois, e não volta para Deus antes de fazer aquilo que lhe apraz. Essa é a palavra dele. E depois volta para ele. E ela não volta vazia. A palavra dele. A minha está vazia todo dia. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que é melhor eu receber uma palavra de Deus. Às vezes é dura uma palavra, do que uma palavra minha que é macia. Amém? Tem muitos pregadores que querem massagear o ego da igreja ou dos irmãos, quer falar aquilo que você quer ouvir. Isso Paulo falou assim, olha, foge, sai fora disso. Sai fora disso. Ele falou para Timóteo no capítulo 4, verso 7 de 1 Timóteo. Ele diz o seguinte, abre comigo aí, olha o que ele fala. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Para mim Timóteo tinha dado uma volta, mas achei, voltou. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Quem achou? Mas rejeita o quê? As fábulas profanas e de velhas o quê? Não sou eu, se eu fosse falar, por que eu quis ler? Porque se eu falasse, vocês iam achar que era brincadeira. Velhas caducas. Pessoas que falam besteiras, pessoas que só falam aquilo que lhe apraz, de velhas caducas. Mas o que ele está dizendo aqui? Exercita-te pessoalmente na piedade. Aleluia. Querido, a palavra de Deus é o alimento que você precisa para você crescer. É a palavra de Deus, pura e genuína. É a palavra da salvação, é a palavra do Espírito, é a palavra de Deus que nos faz crescer cada dia mais. E ele vai dizer, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, fala comigo, pela prática, têm as suas faculdades, o quê? Exercitadas, para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Olha que maravilhoso. O que você entende sobre isso? O que o autor está dizendo? Você precisa ouvir com a voz ouvir o coração, ouvir a mente, entrar a palavra na mente, compreender e entender para você passar de ano, para você crescer. Junto com ouvir, você precisa ler, meditar, buscar a verdadeira palavra, a Bíblia. Ler bons livros é muito bom. Mas os livros não substituem a Bíblia, tá? Tem gente que hoje, não, eu estou lendo um livro, tá, e a Bíblia? O livro foi tirado da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Amém? Nada, nenhuma leitura, nenhum livro de ninguém que seja, pode ser o maior, pode ser Billy Graham. Billy Graham foi o quê? E um dia ele disse o seguinte, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Amém? Billy Graham um dia falou. Por que orar? Vida de oração é vida de intimidade. Quando a gente fala de orar, a gente já sabe que não é só falar, é ouvir. E orar também significa o quê? Ler. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3,
Jesus manda dizer para João, porque a Bíblia diz o seguinte, que a revelação é de Deus através de Jesus, e Jesus fala para o anjo ir até João e falar o seguinte, olha, bem-aventurado, Apocalipse 1, capítulo 1, verso 3, bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados são aqueles que leem. Fala comigo, aqueles que leem. Aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Qual profecia? Daquele livro. Da profecia que o próprio Jesus. Porque o tempo está próximo. O fim está próximo. Então, se o fim está próximo, ele está falando o seguinte, ele está falando para a igreja dele, ele está mandando uma mensagem para a igreja, porque quem não é da igreja, quem não é cristão, não quer saber, não sabe nem o que é Apocalipse, tem medo de Apocalipse. O que é isso? O que é pecado? Que palavra é essa? Palavra de Deus. Hoje eu estava no trabalho, hoje tinha um rapaz me ajudando, que ele é caseiro de lá, e aí ele está ali, eu estou mexendo lá, e daqui a pouquinho ele está falando, meu irmão também ficou assim. Falei, assim como? Igual a você, virou crente. É porque eu falei que eu era crente. Eu nem falei que sou pastor. Eu sou evangélico. Eu falei para ele, sou evangélico. Meu irmão também. Não vê nem televisão mais. E ele fica lá, eu chego lá na casa dele, ele fica ouvindo aqueles camaradas falar que ele tem que dar a oferta, o dinheiro. Eu falei, então o problema todo é porque tem que dar. Eu falei para ele. Não, é porque ele não pode ver nem mais televisão, mas eu falei isso aí é falta de entendimento. Porque a televisão é um veículo de informação. Eu não vou ver o canal que não me interessa, porque hoje, verdadeiramente, se você ligar a televisão, são poucos canais que você pode ver. Toda a série, o pastor Josimar que falou sobre isso, o professor, né? Toda a série fala de muitas coisas. E aí, eu falando para ele, ele falando, porque meu irmão agora já está uns 2 anos assim. Eu falei, ele ficou maluco, ele ficou igual a mim. Eu falei, eu tô ficando doido também, cara, que eu não consigo mais outra coisa. Eu falei para ele, eu acho que eu tô ficando meio, meu irmão tá assim, tá doidinho. Eu falei, eu tô maluco. Meu irmão tá doidinho, não sei o que, eu falei, cuidado que você vai ficar doidinho igual a ele. Você vai ficar doidinho igual a ele. Aí eu falei para ele, cara, não tem como a gente que recebeu Jesus Cristo. Eu falei, você sabe por que seu irmão está assim? É porque de repente ele está em um lugar onde não tem entendimento, falta informação, falta leitura de Bíblia, porque a Bíblia te ensina tudo, mas não tem tempo de eu chegar aqui e começar a te ensinar a Bíblia, porque você não tem entendimento, você é um, como a Bíblia diz, você é um ímpio. Aí ele ficava, eu estou lá do telhado, estou lá no coronel falando para ele, você é ímpio, você não vai entender o que eu tenho para te falar. Para você entender o que eu tenho de falar, você precisa aceitar Jesus Cristo no seu coração. Depois você vai entender. Aí ele mas meu irmão está doidinho. Eu falei, pronto. Eu falei, pérolas aos porcos. Eu falei, eu também estou maluco. Aí pronto, acabou o assunto e ficou por isso mesmo. Então, as pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra, de ler, principalmente crente, porque essa palavra que eu estou trazendo aqui, eu não traria para uma igreja se eu fosse numa igreja convidado para pregar, eu não ia pregar isso aqui. Por que eu estou pregando isso aqui? Porque eu conheço a igreja. Por que o autor está falando isso daquela igreja? Porque ele conhece a igreja. Ele provavelmente é o pastor daquela igreja. Provavelmente ele é o mestre daquela igreja. Por que eu falo sobre isso aqui? Porque eu conheço cada um de vocês. E eu sei que a igreja tem crescido espiritualmente. Mas só que, por que toda vez que a gente fala de vida com Deus, tudo se repete? Palavra, oração, jejum. Hein? Por quê? Porque não tem outra maneira de você crescer espiritualmente. Não existe, não tem receita, não tem fórmula, não tem segredo. O segredo é esse, já foi revelado. Fala para o teu irmão, o segredo já foi revelado. Foi revelado há 2000 anos atrás. Foi uma vez uma pessoa falou para mim,
Eu convidei a pessoa para vir à igreja, uma jovem. Mas tem revelação na sua igreja? Eu falei, meu Deus, se você for lá, você vai ficar doida. Muita revelação. Tem mesmo? Eu falei, revelação. Tem revelação. Qual é a maior revelação do crente? Jesus Cristo era o verbo. Ele era o verbo. Ele se fez carne. Para entender isso, só quem sofreu o quê? Metanoia. Conversão. Se eu falar lá no mundo, o verbo se fez carne, vai falar, o que é isso? Amém? Você não tem que falar isso, você tem que falar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, queira Ele ou não. Às vezes eu tô ficando um pouquinho sem paciência, estou pedindo a Deus paciência para me pregar paciência, não para pregar para quem não conhece a palavra, tá? Porque eu amo pregar para quem não conhece. Mas tem gente que conhece, acha que conhece, esse é o pior. Cabeção, cabeçudo. Acha que conhece. Quando você começa a falar de palavra, quando você começa a falar de Bíblia, quando você começa a falar e quer ir para o lado teológico, quer ir para cá, mas comigo você arrasa. Você arrasa porque eu não dou nem confiança. Fala, não dá para debater com você não, que você é muito inteligente. Eu estou começando agora, não dá não. Entendeu? Não tem como. Mas quem vai persuadir ele? O Espírito Santo. Só que o cara que já está dentro da igreja, ele não cresce espiritualmente. Porque ele faz da maneira dele. Ele não faz da maneira que a palavra diz. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Agora, você vai ouvir, você vai ler, vai meditar, e agora, se você não praticar tudo isso, o pastor Rodrigo pregou sobre isso esses dias. Se você não exercitar, ele está dizendo assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. O que é faculdade? Mente, cabeça. Tem a sua mente exercitada para discernir o que é não só o bem, mas também o mal. O crente maduro, ele discerne. Eu não preciso mais ficar falando, porque ele vai continuar no capítulo 6, ele diz assim, ó, por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Olha o que ele está dizendo, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão tardios em aprender. Já era para o tempo que eu estou mandando carta, que eu estou ensinando, já era para vocês estar ensinando o que eu estou ensinando. Vocês não conseguem, eu não posso dar um alimento mais profundo, um alimento mais sólido, porque vocês não conseguem compreender. E ele diz, por quê? Porque o alimento sólido, se você estivesse se alimentando da palavra poderosa, alimento sólido, você já tinha sua faculdade, sua mente exercida para praticar. Na prática, e aí ia discernir o bem e o mal. E aí ele continua dizendo, por isso pondo voz, ele diz assim, a base do evangelho, não precisa eu de novo ensinar o que é a base. O que é a base? O que é o básico aqui que ele está dizendo que é o evangelho? O que para nós às vezes é uma faculdade, é um doutorado, ele está dizendo que é o básico do evangelho. O que é básico do evangelho? Ele está dizendo o arrependimento de obras mortas, ou seja, se não se arrepender das obras que você fez, não adianta. Isso é básico. Tem que se arrepender a Jesus Cristo. Aí ele dizendo, o arrependimento das obras mortas da fé em Deus. Tem que ter fé em Deus, se arrepender daquilo que você fez. O ensino de batismo. Isso é básico. Todo cristão sabe que quando ele se arrepende da sua vida anterior, das obras mortas, tudo que ele fez foi morto, Deus não quer, ele se arrepende daquilo, o que ele faz? Ele se batiza. E ele está dizendo, não precisa eu de novo ensinar essas coisas para vocês. Ele está dizendo que está ensinando de novo. Não precisa ensinar de novo. Da imposição de mãos. Da imposição de mãos, a gente não sabe se é verdadeiramente. Porque naquela época
a imposição de mãos era para separar os obreiros, era para separar as pessoas e mandar ela para a obra de Deus. E também a imposição de mãos era para curar. E ele está dizendo, o básico do evangelho tem arrependimento, tem batismo, tem cura. O básico do evangelho tem ressurreição de mortos. Ele está dizendo que isso é uma coisa básica do evangelho. Amém? Isso é o básico. Ele está dizendo, eu não preciso ensinar isso de novo para vocês, porque isso é o básico do evangelho. E toda vez que uma igreja, que uma pessoa, ela se submete a esse ensinamento, meu irmão, quando você for ver ano que vem, meu irmão, esse aqui já é diácono, esse aqui já cresceu, esse aqui já está... Entende o que é isso? O que é crescimento espiritual? Não é quando a gente... E tem pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja, pessoas às vezes estão dentro de uma igreja 5 anos, 10 anos, não na nossa igreja, mas eu vejo igreja, eu vejo pastores falar comigo, conversar comigo, as pessoas estão ali e não querem trabalhar, não querem fazer. Aí chega uma pessoa nova, como a Simone da vida, essa moça aí, guerreira, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, das suas obras anteriores. Eu também me arrependi. Quem não se arrependeu das suas obras, daquilo que você fez no passado? Me arrependi, me batizei. E agora eu estou indo para frente, estou caminhando. Aí quando as pessoas olham para mim, olham para ela chega na igreja, eu quero fazer. Nesse dia eu estava conversando com ela, ela falou assim, eu vou fazer um caldo, eu estou dentro. Ah, vamos fazer, eu estou dentro. Sabe o que é isso? A gente vai ver o crescimento da pessoa. A pessoa só cresce quando ela se envolve com a obra. Se não se envolver com a obra, não cresce, fica aquele crente chato. Aleluia. É chato. Meu irmão, eu não aguento mais isso. Eu não estou falando que aqui tem. Mas não é chato, não é ruim. Você está fazendo uma coisa. Agora, quando a igreja se envolve, abraça, igual aconteceu, meu irmão, por isso que eu estou feliz, eu estou alegre. Você está alegre pelo que aconteceu aqui em cima? Você está alegre pelo que tem acontecido na sua vida? Porque quando você vê uma igreja expandindo, crescendo, você também cresce. Nós crescemos juntos. Amém? Glória a Deus. Então, as características ou a evidência de uma igreja que cresce é ouvir, ler, meditar e praticar a palavra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar por essa igreja, para que a cada dia mais você venha crescer no âmbito espiritual, para que você venha crescer naquilo que Deus tem te chamado, tem te escolhido. Fala para o teu irmão, Deus te escolheu para uma obra. Ele não só te escolheu, Ele te separou. Fala para Ele separou. E não pense a você que, mas eu não consigo. Não, Ele vai te capacitar. Oh, glória. Porque a Bíblia diz que Ele não escolhe capacitados. Ele capacita os escolhidos. Mas a Bíblia também diz que Jesus, Ele ficou 3 anos e meio ensinando os discípulos. Ele chamou 12 para andar com Ele. Anda comigo. Mas tinha momentos que aquele mesmo Jesus olhava para aquele discípulo, porque tinha uma multidão seguindo, porque aquela multidão que seguia Jesus, a maioria seguia por causa dos milagres que Ele fazia. E você tem visto isso hoje, eu tenho visto muito isso hoje, pessoas que têm lotado a igreja, porque não pelo que Jesus é, nem que Deus é, nem porque Ele mudou a vida dele, mas para que Ele possa fazer na vida dele. O que Ele vai fazer na sua vida é uma consequência daquilo que você faz por Ele, porque o que Ele já fez por você, já fez. Sabe o que Ele fez por você? Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Ele pagou a dívida que existia, Ele cancelou o decreto de dívida. E eu vejo pessoas hoje enchendo a igreja. O que eu vou ganhar? Não é assim que funciona. Essas pessoas estão para trás, não estão crescendo. Não estão crescendo espiritualmente, porque você entra ano e sai ano. Eu tenho colegas, não vou dizer amigos, mas colegas conhecidos, que entra ano e sai ano.
Eu encontro o cara, às vezes eu encontrei o cara uns 4 anos atrás. Aí eu encontrei ele de novo essa semana. E aí, como é que tá? Tô em outra igreja agora, vou ver como é que vai ficar. Não é o fato de mudar de igreja. Ele vai mudar de igreja a vida toda. Porque se ele não crescer espiritualmente, até o lugar onde ele está vai subdesenvolver. Vai retroceder. A Bíblia diz que nós não somos daquele que retrocede para a perdição. Nós somos daquele que avança pela fé. Aleluia! É pela fé, meu irmão. Se não for pela fé, não é de outra maneira. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou foi pela fé. Eu e você fomos chamados para viver uma vida de fé. Uma vida íntegra, uma vida de caráter cristão. Eu e você fomos chamados. Agora eu digo para você, não vai ser fácil. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não é fácil você recusar o manjar do mundo. Você acha que foi fácil para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego dizer, eu não quero esse manjar. Mas o manjar era gostoso, era vinho, era pão, tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele disse, eu não quero. Por que ele não quis? Porque o meu alimento que me dá é Deus. Não é fácil. Não é fácil rejeitar os manjares. Não é fácil. Mas eu digo para você, é gratificante, é prazeroso. E quando você menos pensar que não vai conseguir, não estou aguentando, que a luta é muito grande. Meu irmão, por isso que a gente precisa ouvir. Aí eu vou te dizer, quando você estiver nesse momento, passando por uma luta, porque nós passamos por luta, eu passo por lutas. Eu passo por lutas que você nem imagina que eu passo, mas eu passo por lutas. Essa semana eu passei por uma coisa que eu achava que eu nunca ia passar, mas eu tive que passar. Aleluia. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Mas eu não fui chorar no colo do pastor, eu não fui chorar pro irmão, não. Eu não estou dizendo que você não deva ir, você deve ir procurar o pastor. Mas o melhor lugar que você deve entrar é dentro do seu quarto, na sua sala, no seu quarto, tranca a porta. E não fique falando, fique ouvindo. Ouça ele. Porque a resposta dele já foi enviada para você há muito tempo. Eu fico lembrando de Daniel. Um dia Daniel se pegou assim, começou a orar a Deus. Começou a clamar a Deus. Começou a clamar a Deus 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Passaram-se 23 dias. E Daniel ia para a beira do rio. E ele orava a Deus e ficava ali esperando a resposta. Ele orava a Deus e ficava esperando a resposta. Ele orava a Deus e ficava esperando a resposta. E um dia, no 24º dia, veio um anjo e disse, homem muito valoroso, desde o primeiro dia que você aplicou seu coração para falar com Deus, ele ouviu. Fala para o teu irmão, Deus te ouve. No primeiro dia, ele te ouve. Sabe por que às vezes ele não te responde? Não é porque ele está ocupado, não. É porque você ainda não está preparado para receber a resposta. Você precisa se alimentar da palavra da verdade para que ele possa te responder e entregar para você aquilo que ele tem para entregar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero entregar essa igreja amada, essa igreja valorosa. Essa igreja, a igreja Kairos, nas tuas mãos agora, Senhor. Cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, através da sua palavra, através, Senhor, do momento de oração, de leitura, que nós queremos é praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como um dia Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai, mas vem cá, eu vou dar poder. Deu poder a Ele e Ele disse, batiza em nome do Pai e do Filho, evangeliza, batiza em nome do Pai e do Filho, ensina eles a guardar o que eu tenho vos ensinado. Um dia Jesus disse para nós, Senhor, disse para os discípulos, e aqueles discípulos, eles foram trazendo essa palavra até o dia de hoje. Deus, obrigado, Senhor, porque no meio da luta, no meio da prova, no meio, Senhor, da angústia, circunstâncias adversas, ao contrário, Senhor, nós podemos crer que existe um Deus
que apesar de nós não vermos, nós sentimos. Apesar de muitas das vezes não ouvir uma voz, ó Deus, como a nossa que está agora, nós podemos perceber que a voz dele, ó Deus, é suave como uma brisa. A voz de Deus não fala no teu ouvido, fala no teu coração, aleluia. A voz do Senhor, ela fala no coração, ela vem na mente, aleluia, porque a voz dele é inconfundível. Porque eu não posso ouvir o som, qualquer som. Às vezes você está ouvindo o som e essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus, não. Deus fala no coração, Ele testifica. Aleluia. E Ele está testificando aqui hoje para você que pediu uma palavra. Ei, é você que quando saiu de casa disse: Pai, fala comigo hoje. Ramanajo. E Ele está te dizendo: olha, a resposta já veio há muito tempo. A resposta já veio. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Porque sem você, Espírito Santo, nosso amigo, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso querido. Tu és aquele que nos levanta, que está conosco todos os dias. Aleluia. Faça com que esse Espírito Santo, esse seu amigo que está aí dentro de você, ele é o teu amigo inseparável. É a ele que você vai pedir, é a ele que você vai falar, porque é ele que leva com gemidos inexprimíveis a sua palavra a Deus. Espírito Santo, nos visita essa noite. Espírito Santo, venha sobre nós, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Nós precisamos discernir não só o bem, mas também o mal. Espírito Santo, é você, é o Senhor que discerne no nosso coração o que nós podemos e não podemos fazer. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo ter feito uma obra poderosa nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, ser capacitados, ó Deus, para fazer essa obra lá fora. Para atrair, Senhor, para buscar, ó Deus, aqueles que hoje se encontram, ó Deus, nos becos, nas vielas, nas favelas. Deus, em nome de Jesus, aqueles que se encontram, ó Deus, como terra árida, que essa água chegue, molhe essa terra e regue, e faça brotar e frutificar a semente, para que ele possa vir até a tua presença, Senhor. Ah, Deus, que nós não desanimamos, ó Deus, e nem paremos, ó Deus, de anunciar esse evangelho poderoso, porque esse evangelho é capaz de transformar não só uma vida, uma casa, uma nação, o mundo inteiro. Esse evangelho é poderoso, mas ele para o mundo é loucura, mas para eu que creio, ele é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus na sua vida. Levanta a tua mão e diga assim: esse evangelho é poder na minha vida, e eu vou anunciar a ele aonde eu andar, enquanto eu viver, eu vou anunciar esse evangelho para a honra e para a glória de Deus. Aleluia. Você crê que o evangelho é poder de Deus? Aplauda ele, aplauda ele, aplauda o evangelho, aplauda o Espírito Santo, aplauda o Senhor, aplauda ele e diga: obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fala pro teu irmão assim: fala pro teu irmão assim: eu não quero mais leitinho. Leitinho é para criança. Fala: eu quero comida sólida, porque eu virei adulto.